Estamos ao vivo. Olá, pessoal que está entrando. Tô só esperando o Ivan. Ah, pronto. Oi, Ivan. Boa noite, Boa noite, meu caro. Tudo bom? tudo bom? Tudo bem aí, Ronaldo? Tudo bem. Deixa eu só me ajeitar aqui para ver se a gente consegue. Bom, perfeito. Como é que tá? Tudo bom, graças a Deus. Ivan, primeiro, eu quero te agradecer bastante por ter aceitado o convite da gente. Assim, você foi muito pronto na resposta. Ué, E o meu nome é pronto. pois é, foi literalmente assim. E eu gostei muito da forma que você colocou. Olha, eu estou aqui à disposição para ajudar, então muito obrigado por ter aceitado participar com a gente desse bate-papo. Não, pode contar comigo aí. A gente, assim, eu quero conhecer melhor vocês aí, Ronaldo, e eu acho que o produtor tem que estar pronto realmente para conhecer, fazer novas parcerias, novas amizades, né? E poder conhecimento que ele tem do agro, ele poder compartilhar com os amigos aí, parceiros, né? Perfeito. Bom, mais uma vez obrigado. Eu vou pedir para o pessoal que for entrando, tem o coraçãozinho aí do Instagram. À medida que vocês vão clicando nesse Instagram, vocês vão fazendo o Instagram notificar mais pessoas de que esse bate-papo está acontecendo. Então eu vou pedir para quem já está online ir marcando ele desesperadamente para que as pessoas vão sendo notificadas e vão migrando para cá. Mas independente, a gente também vai ter esse material gravado, depois a gente vai estar disponibilizando dentro da nossa carteira de assinantes, também vai estar no YouTube, também vai estar aqui no Instagram. Bom, mas vamos lá. Ivan, eu não vou te apresentar, vou pedir que você faça uma apresentação, porque ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Você é um dos pioneiros aí na região, que eu sei, em Goiás, Montevidéu, Rio Verde, Paraúna, esse círculo, esse cinturão de produtividade goiano. É agrônomo. Fala um pouquinho da sua atividade. Sim, eu vim para cá, eu nasci em Mojimirim, São Paulo, e a gente veio aqui para Goiás em 79, mudamos em 79. Meu pai foi um dos pioneiros aí do Planalto Verde. E começamos a plantar soja aí em 81, 82, os dois primeiros anos foi arroz, né? E aí, de lá para cá, a soja sempre nos encantou e é a rainha do cerrado aí, né? E é a rainha dos nossos corações, né? Legal. Boa essa Eu, colocação sua. Bom, vamos direto ao ponto então, Ivan, para a gente já entrar no assunto que a gente propôs aqui nesse bate. A gente escuta muito. Bom, a gente fez viu, um- Ronald? Oi. Eu gostaria, assim, que o pessoal, você falasse um pouquinho da Royal, que eu estou curioso também para, assim, onde é que você está agora e falar um pouquinho da Royal, que eu também eu quero aprender também um pouco esse ponto. Agora o nosso fuso está bem diferente. Eu estou em Londres. E Sim, aí, aqui está quase meia-noite, quase virando o dia, enquanto aí está entrando na noite, né? Mas nós sim, somos uma agência de consultoria para soja, milho e dólar. E a certo. nossa proposta aqui é justamente trazer ó, pessoas do dia a dia, você principalmente que está no campo, para mostrar para o nosso pessoal que tem nos acompanhado, que está conosco, o que de fato tem sido a realidade. Então, falando de produtividade, nós temos colocado alguns números, apontamentos que nós temos feito de giro que nós fazemos. Então, bom, o que manda nos preços é oferta e demanda. E para quantificar essa oferta e demanda, a gente fez um giro nos campos. E uma das primeiras lavouras que nós visitamos, que estava começando a colher, era do Volmir, mas o Volmir falou assim: Ronaldo, o Ivan Bruselli começou a colher antes. Você foi um dos primeiros a começar a colher Sim, isso, porque você deve ter conseguido plantar numa janela perfeita, né? Você sim. conseguiu começar a colher bem cedo, não foi, Ivan? Foi. Eu comecei a plantar soja dia 14 de outubro, e uma soja bem precoce, né? E Uhum. consegui colher e plantar ali para o dia 25 de janeiro,
a primeira parte, né? Que uma parte foi plantada dentro da janela ideal e outra parte já foi plantada até milho lá até 20 de março, né? Você Esse plantou primeiro até milho 20 de março. até 20 de março, fora da janela, né? Que aqui a janela ideal seria dentro de fevereiro, mais precisamente no dia 20 de fevereiro até 20 de fevereiro, né? Então aconteceu que nós plantamos, choveu demais e acabou, já atrasou a soja, depois atrasou para plantar o milho safrinha, de repente ficou 2 semanas chovendo sem parar, e na realidade todo mundo aqui, a maioria, começou a plantar mesmo dia 1º de março para frente. Muitos terminaram dia 10 de março, aqueles que tinham mais máquina, mas nós que estavam com grande área para colher e plantar, nós terminamos dia 20 de março o plantio. A sua última área finalizou dia 20 de março. Dia 20 de março. Aí esse primeiro milho, no caso da nossa área, a gente esperava ali um milho que não sofreu tanto por seca, esperava ali uns 120, 130 sacos de média, né? Na Uhum. realidade, esses primeiros 125 hectares que nós colhemos, a gente colheu 51 sacos por hectare. Então, uma grande parte foi devido ao veranico, devido à seca e devido à cigarrinha, a pressão da Dalbulus maites, né? Tá, mas Então, peraí, a Ivan, cigarrinha você afetou muito. colheu, você colheu 50 sacos por hectare de 51 média? sacos o primeiro milho, os primeiros 125 hectares, né? Foi colhido 51 sacos por hectare, onde, assim, metade dessa perda aí eu avaliei sendo a cigarrinha causadora, né? Foi feito o Ah, controle, tudo, mas como é o primeiro milho da região e não tem milho, quando o primeiro a plantar, quem é o primeiro a plantar, ele é penalizado. E aí toda a cigarrinha da região vai para aquele milho e eu fui 5 aplicações, mas não conseguiu ter um bom resultado. O milho, ele cresceu normal, mas na hora de dar o peso no grão, ele não encheu bem o grão, devido aos enfesamentos, né, causados pela Dalbulus maites, né? ou E a seja, região, a maioria também do pessoal que plantou em finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, muitos vizinhos meus e da região de Santa Helena, aqui, Rio Verde, colheu essa parte de 50, 60, 70 por hectare. O milho que era para ser o melhor milho da propriedade foi o pior, na realidade. pois é, eu fiquei um pouco surpreso agora de te ouvir, porque o milho que você falou que plantou dentro da janela, que era a expectativa, só para quem está vendo a gente, às vezes não está acostumado com essa normativa técnica, você esperava colher 120 sacos por hectare, porque era o milho que plantou dentro da janela, ou seja, ia receber os volumes ideais de chuva, mas sofreu o ataque de cigarrinha tão forte que você colheu 51 sacos por hectare de média 51 do sacos. primeiro milho. O primeiro. Aí depois foi entrando um milho que foi plantado dia 6 de fevereiro. O milho já foi para 70 sacos por hectare. O milho plantado dia 10 de fevereiro já colheu em torno de 80 sacos por hectare. Né? Aí está estabilizada, a produção está estabilizada nesses 80 sacos por hectare agora, né? Que estou colhendo um milho que foi plantado em torno do dia 10 até dia 20 de fevereiro, que é o milho dentro da janela de plantio, que janela de plantio é até dia 20 de fevereiro, a época ideal. Esse milho está dando em torno de 80 sacos por hectare. Nossa, Ivan, eu não vou pedir para você falar o tamanho da sua área, porque às vezes isso é mapear e é muito pessoal isso de cada produtor. Mas assim, eu já vou avisar para a turma que você planta muito. A gente Você planta, planta. a gente planta em vários locais, mas são áreas, não é muita área, mas é um pedacinho em cada município aqui, em 5 municípios. A gente planta aqui na Santa Helena, em Rio Verde, em Montevidéu, Quirinópolis, Aporé, né? Então a gente, Santo Antônio da Barra, né? Então é um pedacinho em cada local, assim, não é área grande não, mas é bem distribuído aqui no Eu sudoeste sei, goiano. eu sei o que, que não é esse grande que vocês falam, mas eu sei que é bem vasto. Mas você está dizendo que a sua média de todas as áreas ficou na casa de 80 sacos por hectare. O milho dentro da janela está em torno de 80 sacos. Agora, depois eu vou entrar naquele milho que 50% da minha área foi plantado fora da janela, que é aquela área
depois do dia 1º de março. Esse milho eu estou esperando em torno de voltar para os 50 sacos por hectare. Esse milho plantado mais tarde. E aquele lá, depois do dia 10 de março, talvez ele caia ali para 30 de março de sacos, porque ele, além dele pegar a seca, ele pegou a geada, que até é um tema que você colocou aí, né? Perfeito. Aham. E todo o milho para andar depois do dia 10 de março aqui, ele pegou a geada. Ele estava ali do meio para o final do enchimento de grão, e ele pegou a geada, ele praticamente paralisou, né? As folhas, a folha praticamente resseca, né? E queima e não vai para frente mais, não enche o grão, ele não dá peso no grão, né? Esse Então milho vamos todo. lá. Bom, Ivan, qual que é até tem um comentário aqui do Volney. Aqui no sul, na BR-153, região de Buriti Alegre, Goiás, também estamos colhendo baixo na faixa de 60 sacos por hectare. O motivo é o estresse hídrico mesmo. Você entrou Sim. no ponto das geadas. Ivan, para a gente ter uma noção mais técnica, de qual ponto que a geada realmente impacta? Assim, tinha milho que já estava muito perto de colher, e aí esse milho sofreu com a geada ou não? Porque foi plantado muito fora da janela mesmo. É esse milho fora da janela que sofreu com a geada. O milho que foi afetado pela geada é em torno de uns 20% da área de milho total. Era um milho que já estava fraco, já. Era um milho que já foi plantado depois do dia 10 de março, ali entre dia 10 e dia 15 de março, e ele já estava um milho fraco. Já era um milho ali, possivelmente ele ia produzir em torno de 50 a 60 por hectare, igual o vô Neymar está falando aí. Mas aí ocorreu a geada e reduziu bem o potencial, porque ele estava passando do ponto de pamonha, popularmente falando, ele estava no final do enchimento de grão, e ele, mesmo assim, que ele precisa de toda a folha, da energia da folha e do como para encher o grão. Quando a geada faz um efeito de um dessecante ali, ela mata tudo, né? Hum, Ela resseca a folha do milho. Então aí paralisa, ele não tem como encher o grão. Um outro prejuízo, além de não encher o grão, não dar peso, é a questão do como ficar fraco, né? Como exaurido, que quando o como fica igual um isopor, né? É um milho também que está perigoso ele ficar aí na lavoura. Ele pode, talvez, não aguentar pôr no silo bolsa ou cair lá na lavoura, né, de uma hora para outra. E está previsto aí geadas e ventos fortes aí pela frente, né? até o pessoal está comentando aqui, o Leonardo chileno. Estou no Paraná, milho nem colheu ainda e vai dar geada essa semana. É um assunto que está voltando ainda, as temperaturas vão cair bastante. Mas, Ivan, focando. Bom, cara, você trouxe assim, um ponto bem de atenção para a gente, porque você foi um dos primeiros que começou a colher na sua região. Você está falando de várias áreas, então você pega um cinturão bem. E eu imaginava que você ia trazer aqui produtividades melhores, porque Sim, eu até ia alertar. eu até estava assim falar a verdade, o primeiro, como eu fui o primeiro a colher, eu estava até com vergonha de falar a minha produtividade, porque o pessoal não ia acreditar, né? Mas depois, conforme meus vizinhos foi colhendo, e o pessoal da região foi colhendo, que plantou na mesma época que eu plantei, assim, 27 de janeiro até dia 5 de fevereiro, também colheram 60, 55, foi essa faixa aí que o pessoal colheu. Aí, agora que eles estão colhendo um milho de fevereiro, que está colhendo um pouquinho melhor, né? Mas ninguém entrou naquele milho ainda que foi plantado em março mesmo, todo mundo ainda vai colher. E quem está colhendo já está colhendo essa faixa, igual o vô Neymar está falando, em torno de 60 sacos por hectare. Mas o milho mesmo, depois do dia 10 de março, que foi afetado pela geada, ele vai dar ali 30 sacos por hectare, 40 sacos no máximo, né? O Jerry William está falando aqui, Mato Grosso, região de Boa Esperança do Norte, a seca judiou muito e os milhos de área de 160 tiveram área de 40. Então, assim, o Mato Grosso teve uma... Nós temos alguns parceiros, alguns amigos que produzem no Mato Grosso, produzem em Goiás, estavam falando, ó, aqui eu colhi 60, se eu colher 50 no Goiás já vai ser bom, porque a expectativa é de redução lá de área. Eu estou estranhando muito as consultorias, né? Assim, apesar que todas são confiáveis, né? Eu gosto muito do Enio Fernandes, né? Gosto
da Pátria a Consultoria, né? Eles estão falando aí a safrinha em torno de 60 milhões de toneladas, né? Mas eu acho, a gente vendo, é difícil chegar a 50 milhões de toneladas, só que ninguém tem coragem de falar isso, né? Todo mundo coloca lá que a área de safrinha de milho aumentou 8%. O plantio foi maior, 8% maior. Aí desconto ao que a seca prejudicou, mas as geadas estão chegando nesse número aí, de 60 milhões de toneladas. Mas, assim, a gente não vê, porque concorda que 8% vezes zero é zero? Porque está dando 10 sacos, 20 sacos, e essa área que aumentou a mais também, ela não está influenciando em nada, porque não tá colhendo, não vai colher nada essa última área mesmo, no dia 20 de março, é milho de 10 sacos por hectare, 15 sacos, 20 sacos no máximo, né? E naturalmente a área nova já não representa muita coisa, né? Não é bem área nova, né? Talvez o produtor fazia safrinha ali em torno de 70% da área, 80%, como o preço estava muito bom, ele comprou semente para quase 100% da área dele. E aí acabou que a dificuldade do produtor, ele compra a semente agora, ele é obrigado a comprar agora para não ficar sem semente. Só que daí chega na hora de plantar a soja, o plantio da soja atrasa. Depois, na hora de colher, aí atrasa também por causa da chuva, aí ele acaba plantando grande parte dentro da janela. É até uma pergunta que fizeram para mim, né? Sobre isso aí, o que eu acharia da próximo milho safrinha, se Perfeito, compensa plantar, não compensa, o risco, né? Tudo que o produtor fazer dentro da recomendação agronômica, a recomendação técnica, compensa fazer. Então, se ele seguir o zoneamento agrícola da região dele, que aqui para nós é dia 20 de fevereiro, você pode ver o milho plantado dentro do zoneamento, por menos que ele colha, ele vai colher 70, 80 sacos por hectare. Foi o milho plantado até dia 20 de fevereiro, que não dá 50% do milho da região. Os outros 50% do milho foi plantado fora da janela. É milho que vai dar tudo quanto é produtividade, desde 10 sacos até 30, 50, igual 60, o Neymar está falando aí, né? Então, não tem como assim chegar nesses 60 milhões de toneladas aí, igual eles estão falando, né? Mas vamos ver a hora que terminar mesmo, que esse ano vai ter pessoas em setembro colhendo, né? Que nós vamos passar o agosto todinho colhendo, lá nós vamos passar o agosto todo colhendo, e talvez aí entre uma parte de setembro, algumas pessoas colhendo ainda, né? Bom, aqui está o Kelson falando, 80% de aumento de área não representou muito com a perda natural, que foi o que o Ivan acabou de falar. 8%, viu? 8%, né? 8% em relação à safrinha dos outros anos. Do ano passado. E aí o Fabiano Benvenuti, um amigão nosso, falou, muitos olham padrão de lavoura, mas quando entra e começa a avaliar o padrão de espigas e peso de grão, aí se assusta, que é o que você estava falando, depois das geadas, o enchimento prejudica, o próprio peso do grão também fica bem prejudicado, né? O peso de 1.000 grãos, né, que é o principal, um dos fatores principais, né, que vai depender do número de grão na fileira, o número de linhas de fileira, né? E vai depender do peso de 1.000 grãos para ele produzir. E se esse peso de 1.000 grãos, o normal ano passado estava em torno de 330 gramas, 1.000 grãos, 310, 330 gramas, 1.000 grãos. Esse ano o melhor milho meu está em torno de 270, aquela área que é uma área mais úmida e tal. O normal do peso de 1.000 grãos agora está dando 220, 230 gramas, 1.000 grãos, né? Então é muito bem diferente. Abaixo. Ivan, tem uma pergunta interessante aqui do Wilton Júnior, correlacionado à produtividade que a gente está tendo agora, essa produtividade depois das percas, versus o custo e o preço do milho atualmente, o produtor está tomando prejuízo? Olha, o produtor, muitos produtores fizeram o contrato, né? Lá E na atrás, época né? ele fez o contrato geralmente porque ele precisava comprar o adubo, a semente, e a própria empresa exige que ele faça esse contrato.
Geralmente, muitos fizeram o contrato ali em torno de 40 sacos por hectare, pegou 40 sacos da produção dele, até 50 sacos e fez contrato. E ele achando que ele fez contrato de 50% da produção dele. Só que o que está ocorrendo agora? Como ele está colhendo só 50 por hectare, a 60 sacos, 50 a 60, praticamente ele fez contrato de todo o milho dele, né? Está ocorrendo até o washout, né? Que o washout ele vai ter que pagar, às vezes, ele não vai conseguir entregar parte desse milho aí, e às vezes tem até de pagar a diferença do valor desse milho para a empresa, né? Então, e o produtor, assim, eu falo assim que 99% dos produtores, e eles fazem de tudo para cumprir o contrato. Não, tem muita gente que fala assim, produtor não cumpre o contrato, não sei o quê. Mas é 1% que ocorre. A 99% não, a partir que ele assinou aquele contrato ali, ele não dorme mais. Enquanto ele não pagar, ele não descansa. É verdade. Ivan, a gente está passando por vários assuntos, eu estou pontuando aqui, eu estou um pouco surpreso, porque eu esperava, com o início da sua colheita mais cedo, que você tivesse plantado dentro da janela ideal. Eu falei assim, Ivan, eu até preocupei assim, vamos alertar que o Ivan é um caso que conseguiu plantar mas aí você trouxe uma situação a mais. Eu fui atacado por cigarrinha, me bateu ali também. Tem um assunto que percorreu bastante durante um período, agora deu uma sossegada, até porque vai se aproximando da época e depois já não dá mais tempo. Mas você tem escutado falar de pessoas que estão investindo em área de milho verão? Porque muitas pessoas, você até comentou, já fechou a soja, já fechou a semente, já fechou os insumos, não dá tanto tempo de migrar mais, né? A região aqui do Centro-Oeste, que é uma região que faz safrinha, ela dificilmente o produtor vai plantar milho verão. Vai ter lavouras, vai ter uma área maior do que os outros anos normais de milho safrinha, vai. Mas a área vai ser irrisória. Agora, a região que não faz safrinha, às vezes Paraná, Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, vai ter um aumento expressivo de milho safrinha, né? Vai ter muito produtor pequeno também, aquele produtor que planta. Eu estava conversando no assentamento hoje, estava conversando com o pessoal do assentamento, muitos falam, não, eu vou plantar 2 hectares de milho, 3 hectares, então vai ter essas. E juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é uma área expressiva no final, né? Mas não chega a impactar para abastecer o Brasil, né? No verão. Geral. Não dá tempo de fazer. Aquele produtor que precisa fazer uma rotação, faz tempo que não faz uma rotação de cultura verdadeiramente mesmo, e esse negócio de soja e milho é sucessão, não é rotação. Ele pode ocorrer de tomar uma decisão de fazer isso. Mas a maioria dos produtores aqui, você tem uma ideia, todos comprou o adubo da soja, já comprou a semente da soja, então não tem nem como ele passar para milho. E se ele plantar se ele plantar o milho, ele não tem como fazer outra cultura após o milho, não dá tempo. E no caso da soja precoce, não, ele pode plantar a soja precoce e depois pode plantar o milho, né? A gente falando de soja, R$150 para 2022 também, a turma vai fazer a soja, tá bem. Ivan, embora você foi o primeiro a começar na sua região, ano passado você tinha começado bem mais cedo, né? Para a gente ter esse comparativo do atraso desse ano para o ano passado. Eu tô com cerca de 30% do milho colhido, né? Eu estava o ano passado com 70% do milho colhido. Então esse ano eu estou bem atrasado. No Planalto Verde eu sempre estava já terminando. Eu não colhi nem um saco. A maioria dos produtores lá a maioria não colheu 20% da área ali do Planalto Verde, né? Então está bem atrasada a colheita mesmo. Apesar que o relatório Brasil fala que colheu 50% da área a nível Brasil, mas eu não vejo onde é que está esse 50% colhido. Você acha que está bem menos? Está bem menos, não chega a 40% colhido, né? Mas eu não vou contrariar um relatório, né? Mas faz parte também, a gente dá umas alfinetadas também. Porque né? E essa questão tem poucas pessoas que realmente
terminou a colheita. E o engraçado, tem um Instagram aí que a gente faz as pesquisas, sempre coloco. Você já começou a colheita, né? Aí 80% falou que começou, 20% falou que não começou. Aí eu Hum. coloquei, vocês já terminaram a colheita, né? Aí tem só 15% que terminaram a colheita, né? Então quer dizer, então tem 15% que não que terminou a colheita e 20% que não começou ainda a colheita, nem começou a colheita, né? Então é um valor expressivo, né? É expressivo. E uma outra preocupação é que desse volume que está colhendo, pouco disso está vindo para o mercado, né? Eu não sei se você fez contrato futuro lá atrás, ou se você está optando por armazenar e guardar. Muito pouco milho está Olha, vindo sendo negociado agora. nós não fizemos contrato lá atrás, assim, nós até tem hora que eu falo que a gente é meio atrasado, né? A gente gosta de colher para depois pensar em vender, né? A gente está meio atrasado nesse negócio, né? Mas aí vendemos uma parte agora na colheita, né? Vendemos ali para Comigo, para Caramuru, né? E agora a outra parte nós estamos pondo no silo bolsa, né? E uma outra parte a gente vai pôr no armazém que a gente tem lá no Planalto Verde, né? Estamos guardando uns 70% do milho está sendo guardado aí. E é o que a gente tá comentando muito esses dias. Até teve a ProSoja, acho que Mato Grosso fez o lançamento da colheita, e aí foi um assunto muito comentado, o sonho do produtor ter o próprio armazém. A gente está vendo desde 2018 que o preço do milho volta a subir durante a colheita. E não era assim, a gente falava, está colhendo é a mínima dos preços. Esse ano, a gente teve dia 28 de junho, o preço dos milhos mais baixos e depois já voltaram a subir. Foram em todas as praças, Paraná, Mato Grosso, Goiás, São Paulo. Coincidentemente, ou correlacionadamente, o dólar também caiu nesse dia e depois já voltou a subir. Dia 28 de junho não estava nem colhendo ainda, né? E os preços caíram e depois Sim, voltaram a subir. O que a gente tem feito de leitura? Com o que está acontecendo agora. O produtor ele está ganhando mais poder de armazenagem. Então, aquela pressão de que tem muita oferta durante a colheita, ela está indo embora, né? O produtor não está precisando vender tanto mais durante a colheita. Alguns acabam que sim. Tem a turma que não gosta do silo bolsa, tem a turma que não tem o armazém, e essas vão procurar o mercado. Mas esse ano a gente está vendo falta de milho no mercado. Embora a colheita está acontecendo, o que você está colocando de forma lenta, de forma a mostrar produtividade bem baixa, mas esse milho não está aparecendo no mercado. O produtor está pondo em silo bolsa, está mandando para poucos armazéns gerais, né? uma parte também o produtor fez contrato e está entregando o contrato, né? Uma Então, a parte de partir que contrato. ele entregou o contrato, ele está segurando esse restante do milho, né? E por que tá, talvez está até facilitando segurar esse restante do milho? Porque ele chega a colher lá o dia inteiro para encher uma carreta de milho, porque antes ele demorava para encher um rodotrem lá, ele demorava 2 horas, às vezes colhendo. Hoje ele vai meio-dia para colher um rodocaçamba de milho. Então, por isso não está dando fila no armazém, não está nem gastando silo bolsa, né? Eu falo, tá tão economizando tanto que estamos economizando até em óleo diesel e silo bolsa, porque não dá fila, você pode ver aí, cadê as filas do armazém Não tem. das empresas, né? Não está tendo, né? Então é porque o milho está produzindo pouco mesmo, não é? Às vezes a pessoa fala, mas tá guardando tudo, mas guardar coisa pouca é mais fácil guardar quando produz bastante também, né? De verdade. Guardar menos é melhor, é mais fácil, mais rápido, né, do que você guardar uma produção toda. Pessoa, por exemplo, eu colhia lá uma frente de colheita, eu colhia 3 silo bolsa no dia, custa para mim colher 1 silo bolsa por dia. Então, é bem diferente a colheita, você até estranha. Você olha lá no silo bolsa, tá na metade, não enche. E o trem vai até a tarde para conseguir encher 1 silo bolsa lá. Então, não é fácil mesmo você olhar lá na lavoura e não dá uma grande produtividade por hectare. Nós estamos acostumados, tudo média mais do que 100 por hectare, né? Muito acima disso, né? Ivan, a turma tá até mandando aqui para mim algumas coisas no Zap também, que esse ano a gente está falando muito de frio, muito de frio.
mas a gente já recebe algumas imagens de fogo já em algumas lavouras. Você tem escutado esses reportes que está acontecendo? Parece que esse ano está um pouco menos do que foi o ano passado, né? Não, ao contrário, esse ano está É muito mais do que mesmo? o ano passado. Caramba. A média aqui na região está de uma máquina queimada por dia, né? Todo dia Caramba! aqui a gente recebe a imagem de uma máquina. Hoje queimou tal máquina, amanhã nós recebe, ó, amanhã que só hoje deve ter tido uns 3 grandes focos de fogo na região. Nós participamos do grupo Brigada Aérea aqui da região e teve grandes focos de incêndio. E a questão, porque teve a geada queimou tudo. E outra desvantagem, como a geada queimou o mato também, que antes queimava um pedacinho da lavoura, chegava no mato e parava o fogo. Agora não. Queima aquele pedaço da lavoura, chega no mato, não tem como parar mais, porque o mato está todo seco, está todo torrado. Então eu peço assim, para o produtor que tem a colheitadeira, ter um uniporte lá com a mangueira e ter um caminhão com o bombeiro do lado da máquina. Não, às vezes a pessoa vai almoçar e leva o caminhão embora e volta, até o cara ir lá para pegar a marmita e voltar na sede lá, já queimou a máquina lá. Então, tentar ao máximo ter um uniporte com a mangueira ali para o fogo, ter um caminhão-pipa, ou seja, uma Colômbia, uma bomba costal, qualquer coisa ali na máquina para tentar apagar aquele princípio de incêndio ali no começo, né? E nós temos também a cultura em Goiás, nós temos a cultura de queimar quintal, juntar aquelas folhas e fazer a queimada das folhas, e aí direto tem foco de incêndio. Do lado da nossa fazenda Valzinho, todo dia tem um quintal sendo queimado. Eu fui lá mesmo ontem e falei para a senhora lá, ó, é perigoso isso e tal. Não, eu estou queimando justamente para não pegar fogo. Falei, mas agora já passou da hora, deveria ter queimado um mês atrás, estava mais verde. Aí eu tive que ficar lá até a noite, lá com o caminhão, para certificar que o fogo lá do montinho, dos montinhos, fez um monte de montinho de palha lá e tá. E eu falei, gente, a gente não pode nem brigar com uma pessoa dessa, a gente tem que ajudar no final. Não, então vamos terminar de pôr fogo aqui e aí já vai lá com a mangueira, apaga o resto, porque se você for encrencar, é pior, né? Pior. Bater de frente é pior, né? Tem que acabar ajudando. Então, Ainda dei Ivan, meu telefone para ela, para se caso tiver algum foco aí, para ela me avisar, para mim ir chamar. exato não. Mas é legal que assim é um programa social que vocês acabam fazendo, né? Assim, de conscientização, mas é Mas ruim porque você tem que ficar vigiando lá para ver se aquilo não espalha quem e não vai. todo produtor tem que manter um funcionário final de semana, tudo de prontidão. Não pode sumir, viajar e não deixar nenhum caminhão, nada de prontidão. Porque ao mínimo foco, né? Nós temos os grupos de WhatsApp, tem a brigada terrestre de cada região e tem a brigada aérea. Então, aciona o avião, vem dois, três. Tem região que é mais forte. A região do Planalto Verde, Montevidéu é mais forte. Região de Rio Verde é mais ou menos. Às vezes ali da Quirinópolis, por exemplo, quase não tem. A Poré não tem isso aí, não É tem muito esse. dividido, Ainda pontual, está né? começando está começando esse movimento ainda de conscientização que tem que ter. O produtor tem que pôr, não tem que ter uma colheitadeira lá para colher, tem que ter o caminhão-pipa do lado dela também. Perfeito. Ivan, eu vou fazer só um apontamento do que a gente tratou até aqui. Os números de produção, você falou as suas primeiras. Eu não vou falar as suas, porque parece que está sendo um cenário geral. E não só de Goiás, Mato Grosso também parece que está bem semelhante. Você falou de 51 sacas por hectare, a média agora está caminhando para 80, ou seja, não está nem chegando perto dos 50, e o seu receio é que as áreas finais voltem para os 50. Então Sim. você vai ter uma média abaixo de 70 sacos por hectare de uma área geral, e não está só você, tá como um todo, né? Como todo, aqui na região como todo, eu calculo a minha média geral em torno de 60 a 65 sacos por hectare. Minha média geral, né? Menos da metade do que eu colhi os outros anos, né? Bem pouco. Eu escutei uma frase de um produtor que me marcou bastante. A gente brincando, até falando bobeira, eu falei assim, mas o preço está legal agora. Falando, não,
nenhum produtor planta para ter preço caro. O produtor planta para produzir, planta para Sim, colher. Você quer, sim. o seu objetivo é tirar a produção do campo, ter uma boa produção. Mesmo que você não tenha preço, às vezes fica mais feliz produzindo do que não tendo Mu- preço, né? Muitas vezes o preço alto serve muito para o produtor para quê? Para comprar uma máquina pelo dobro do preço, uma colheitadeira ou um trator pelo dobro do preço, serve para pagar mais caro uma semente, para hoje uma tonelada de cloreto está o dobro do preço, né? Então, você vai comprar uma tonelada de ureia também subiu muito. Então, o preço alto, muitas vezes o produtor não aproveita daquele preço e ainda vai pagar muito mais caro para a próxima safra. E É ele compensativo, né? tem que tomar cuidado para não comprar tudo alto e no final das contas ela não conseguir fechar o custo dele, né? Então ele tem que realmente se cuidar para não que o que está ocorrendo é um deslumbramento, né? Que o agro é top, o agro é pop, mas quando dá um prejuízo a mais ali para a lavoura dele, alguma coisa, aí ele que vai tomar conta, ele que vai sentir ali, né? Não vai ter alguém que vai ajudar lá tal, né? E Mas principalmente no bolso dele, ele tem que que vai ficar com o pé impactar. no chão. O produtor tem que ficar com o pé no chão, tem como o produtor ganhar dinheiro, tem como o produtor crescer, né? Mas sempre com programação. Não, não vou crescer o dobro esse ano, eu vou plantar o dobro da área, eu vou comprar tudo máquina nova, né? Toma cuidado com isso aí para crescer sem sustentabilidade, né? Tem que ser sustentável. Tem como o Brasil é o país principal, nós estamos no lugar certo na hora certa, né? Nós vamos alimentar o Brasil, alimentar o mundo, mas sempre com muita cautela também. Você está falando de ter um planejamento, um rumo para seguir ali, pé no chão Sim, e seguir. Bom, então a gente tem um cenário muito delicado, porque embora a gente está, é óbvio, a gente está com preços lá em cima, preços jamais praticados para o milho na história, né? Da forma que você está colocando aí, eu ia fazer essa pergunta, mas já está claro que a gente tem talvez uma das piores quebras. Superou 2016 ou não? superou muito, superou e muito, né? 2016 foi e nós temos uma grande quebra, pior do que a referência de Porque 2016, o que com aconteceu em 2016, nós plantou tudo dentro da janela, né? Teve seca, tudo, mas tudo ao milho, 90% do milho estava dentro da janela. Então veio a seca, cortou a chuva mais cedo, mas o milho estava mais adiantado um pouco, né? e aí nós tínhamos um consumo em 2016 bem menor do que o consumo que nós estamos tendo agora também. É claro que Sim. nós vamos ter que reduzir as exportações no mínimo que puder ali. Eu também não acredito que se exporta menos de 18 milhões de toneladas, eu acho que isso já está feito. Vamos ter que importar mais milho, porque diante de uma quebra que a gente está conversando, você está falando aí em sugestão de até 50 milhões de toneladas no cenário total, menos das 60, que já é bem pouco, né? Sim. 50 milhões de toneladas aí. Então nós vamos ter que importar muito mais e, sobretudo, esse ponto que você tocou agora, o produtor ficar bem atento e bem ligado, porque um preço alto não quer dizer uma rentabilidade. Um preço alto quer dizer que vai ter que compensar isso em alguma outra coisa que está lá na frente e ficar bastante antenado, porque está muito sensível. Ivan, eu vi que você teve muita gente colocando para você ali. Você quer colocar algum apontamento que te levantaram ali no Instagram, naquela caixinha de pergunta? Tô com anotei algumas aí, o pessoal que mandou pergunta para mim mais cedo, deixa eu pegar aqui, só ver o nome aqui, eu quero falar o nome das pessoas aqui, ó, né? Perfeito. É, aqui, ó, é, o André, o Dedé Pantaleão, né, falou que a geada afetou para ele a região de Tarumã, Jataí, né? Uhum. O Luiz Carlos falou que afetou, pro gado de corte afetou pouco, que o produtor já estava todo já programado, já compra a questão de confinamento, mas o Cairo Arantes, que é um produtor de leite, ele falou que afetou muito para ele, para o gado, a questão do leite, e o que, que ele falou, que o Cairo Arantes falou? Ele falou que
a maioria dos produtores de leite, eles estão produzindo, por exemplo, tem a média de 1.200 produtores, o laticínio que ele entrega, e a média é 150 litros, a média de 150 litros por produtor. Que o pessoal acha que quem produz bastante, alimenta o Brasil, é aquele produtor que produz 5.000 litros, 10.000 Não litros, é, 20.000 né? litros, mas é o produtor que produz, em média, 150 litros, 150, 180 litros. E esse produtor, ele geou no pasto dele, também ele vai estar reduzindo muito ali de 150 litros, está tirando 50 litros agora. O laticínio que recebia 100.000 litros de leite está recebendo 50, 40.000 litros, né? E Então esse afetou é um ponto importante. Os pastos até também foram atingidos, né? os pastos foram atingidos, então afetou muito o leite. O Gabriel Silva, tá, que perguntou se essa safrinha está ficando muito arriscada, o que que eu achava, né? Então, se seguir as normas agronômicas, a plantar dentro da janela, a safrinha sempre vai ser viável, né? Visar sempre a rotação de cultura, fazer um bom manejo do solo lá para ter uma raiz mais profunda para aguentar esses veranicos, cada vez vai ser pior, né? O João Vitor, técnico agrícola de Goiás, Mato Grosso do Sul, também falou que Mato Grosso do Sul foi muito afetado pela geada, né? O Jesus Júnior de Rio Verde afetou muito o milho dele, a geada também, quebrou em torno de 20% além do que ele estava esperando, né? E, deixa eu ver, o doutor Gilmar Oliveira Santos, que é um doutor em agroquimatologia, né? Ele falou que vai ter a nova frente fria para nós aqui, que vai chegar em torno de quinta-feira, quarta para quinta, né? E pode ter novas geadas aí agora e em agosto e do Paraná para baixo até setembro, né? Pode ter geadas do Paraná para baixo, né? Então o plantio É. de feijão aqui na região perdeu. O primeiro plantio de feijão foi perdido pela primeira geada. Aí perdeu o segundo plantio de feijão pela segunda geada. E agora tendo essa nova geada aí, o feijão também para São Paulo, por exemplo, não está tendo feijão, né? Então essa questão, a geada e a seca não afetou só o milho também, né? Afetou toda a Várias região. outras culturas, né? Bom, esse assunto até que a gente achou que tinha passado, mas está voltando agora em tantas culturas. Eu vou até aproveitar para fazer o merchanzinho. Amanhã a gente vai estar batendo um outro papo com o Marco Antônio, e aí a gente vai estar perguntando, tentando extrair o máximo que a gente puder de informações dessa nova frente fria e também as projeções para a próxima safra. Ivan, não parece, mas já passou quase uma hora. E o Instagram derruba. O Instagram derruba a gente. Eu quero te agradecer muito, porque é um papo muito bom. Trocar ideia contigo, depois eu espero que a gente possa encontrar, tomar um café. Eu estou voltando para o Brasil na semana que vem, aí a gente tentar se encontrar e fazer outros bate-papos desse aqui, porque você agrega muita coisa, você traz muito assunto que está em voga e são assuntos relevantes. E eu quero deixar esse espaço final para você fazer a sua colocação, caso você queira pontuar Eu, mais que- alguma coisa que a gente não falou. eu quero dizer assim, agradecer a você, a Royal, por ter chamado nós, assim, eu sou um humilde produtor aqui, não sou um consultor, né, temos aí grandes consultores, né, que eu sugiro que você chame, né, o Enio Fernandes, né, tem um agroclimatologista daqui do Centro-Oeste, que é o Dr. Gilmar, né, então eu quero agradecer a você, eu quero agradecer a todos os meus colaboradores da Fazenda, estão aí na live assistindo também, eu vi aí o Paulo, vários companheiros assistindo, quero agradecer também meus meninos, falar que eles têm um canal lá de falar só sobre agricultura, é o PH Bruxelas e o JH Bruxelas lá, vocês, pessoal, seguir lá no YouTube. E muito obrigado, e agradeço a todos que estão aí na live, que eu fiquei feliz, ver aí o Neymar, ver todos os amigos aí na live. Muito obrigado. Bom, a gente que agradece, eu vou enfatizar mais uma vez, a gente vai colocar isso no YouTube, vai ficar aqui no Instagram e a gente vai disparar para toda a nossa carteira, porque sem dúvida é um bate-papo que esclareceu muita coisa. Embora a gente os maiores comentários, até uns produtores brincaram comigo e falaram, Ronaldo, não tem novidade, quebrou, viu? Quebra. Mas a gente ainda estava vendo. Pode falar. Eu quero falar também, ô Ronaldo, convidar para minha outra live que eu vou ter, eu Ah, acho que é dia perfeito. 28, né? Dia 20, vou passar a data certinha para ela,
da questão da FAEG Jovem, e as perguntas que não pôde ser respondidas nessa live, o pessoal que tiver mais perguntas, mandar para outra live lá que a gente vai tentar responder, né? E contamos aí com a divulgação sua, Ronaldo, e dos amigos, hein? Perfeito, pode mandar para a gente que nós vamos disparar aqui para o máximo de gente que a gente puder alcançar. Ivan, muito obrigado mesmo. A gente vai disparar esse conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder, porque esclareceu muita coisa para mim, eu tenho certeza que para quem está assistindo agora e para quem vai estar assistindo depois. Então, que Deus abençoe a gente, que essa colheita termine com menos queimadas que puder seguir daqui para frente e que a gente tenha o pé no chão e possa tomar boas decisões com a informação certa. Muito obrigado de coração, Ivan. Muito obrigado. Então, até mais, pessoal. Um abraço para todos. Vou ficando por aqui. Um abraço.